E hoje a gente vai falar sobre agricultura familiar. O nosso convidado é o secretário estadual de Agricultura Familiar, Silvano Amaral. Bom dia, secretário. Bom dia, obrigado Gonzaga. Bom por dia, aceitar Cátia. nosso convite. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a pessoa que está em casa, bom dia a todos. Você que está nos assistindo pode participar pelo 999-51-235, mandar sua pergunta aqui para o secretário Silvano Amaral. Secretário, olha, Mato Grosso é um estado que a grande parte da sua economia vem da agricultura, mas do agronegócio, da grande propriedade. Mas a gente tem aqui em Mato Grosso também uma população de agricultura familiar muito grande e que não consegue crescer nessa medida como acontece com o agronegócio. Você ouviu aí que o tomate está mais caro porque teve problema com chuva e é uma cultura muito delicada. O que vocês pretendem fazer para alavancar a agricultura familiar do estado, para manter o cidadão no campo? Gonzaga, essa é uma realidade. Nós temos hoje no Mato Grosso em torno de 130 mil pequenos agricultores, né? Basicamente suas propriedades são trocadas pela família e nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Agricultura, junto com a Empaer, né? Junto com outras secretarias, parcerias para que a gente possa alavancar. A nossa ideia no caso, por exemplo, aí do tomate, agora há pouco você disse muito bem, nesse período de chuva não é só o caso do tomate, né? No período de chuva, basicamente, você tem que ter uma certa estrutura para você manter o tomate. Por exemplo, é ideal nesse caso aí, um período de chuva, é que você possa plantar em estufa, com cobertura, com sombrite, para que a pessoa, o fruto possa receber menos o impacto da chuva e naturalmente acabar produzindo, né? Mas para isso precisa de precisa de incentivo, precisa de solução, como é o caso que dois grandes problemas que nós temos hoje na agricultura familiar de Mato Grosso é a questão da regularização fundiária, né, e da regularização ambiental. Na regularização fundiária, nós estamos aí com um programa junto com o Intermate, a Casa Civil, que tem como objetivo fazer a regularização de 65 mil propriedades, entregar o título da terra, para que ele possa ir. Esse projeto já está em andamento, né? Ele já é um projeto antigo, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e também pelo BNDES, né? Esses recursos já estão disponíveis, inclusive. O Intermate, a Casa Civil, está preparando todo o termo de referência para que a gente possa, nesse ano, no período desse ano ainda, fazer a contratação das empresas, estruturar toda a parte governamental para que a gente possa ter aí o início desses processos todos de georreferenciamento, de documentação, para que possa acontecer. Contratação de empresas de quê? De empresas para fazer o georreferenciamento, estruturação do próprio Intermate, como computadores, programas, né, toda a organização para que isso possa acontecer. São uma previsão de regularização aí de 65 mil propriedades do estado de Mato Grosso, é um trabalho de longo prazo, né? Se você ter uma ideia, só esse ano todo vai ser necessário que o próprio Estado, através do Intermate, da Casa Civil, possa, com a parceria da Secretaria também, de outras secretarias, da SEMA, possa regularizar esse processo de contratação de empresas para o georreferenciamento, além da estruturação de todas as secretarias, inclusive do próprio INCRA, que precisa de investimento para receber todo esse trabalho para poder fazer a regularização. Certo. Só que qual é a previsão de vocês para, de fato, regularizar essas terras? Olha, eu acredito o seguinte, nós estamos falando de 65 mil propriedades. Isso é um grande volume de propriedade. Mato Grosso tem uma dificuldade imensa nisso, é uma situação que vem de muitos anos, né? E que a gente precisa fazer isso sair do papel. Além disso, também a regularização fundiária, você tem uma ideia, a regularização fundiária, que é o que nós falamos agora há pouco, mas também temos como dificuldade também do produtor buscar financiamento e poder se desenvolver, é a questão da regularização ambiental, que é o CAR. Nós temos hoje mais de 65 mil CAR represados na SEMA. A gente falou sobre isso aqui já. A gente tem lá já uma estruturação em andamento também da SEMA, que a gente possa, nesse ano, para meados do ano que vem, fazer a solução desse CAR que é necessário para a pessoa buscar, inclusive, financiamento que está muitas vezes disponível, né, com subsídio, mas infelizmente o próprio trabalhador não tem a regularização ambiental e não tem a regularização da sua propriedade, né, documental, para que ele possa buscar recurso aos bancos, enfim, ter subsídio para que ele possa plantar, crescer, se desenvolver. Certo. Então esse é um gargalo que a gente tem, regularização ambiental. E regulação fundiária. Aliás, e ambiental. Os dois, são dois. Ambiental, como o senhor falou. Dois grandes gargalos. Pois é, e a gente tem aí perto de 60 mil processos represados lá.
O governo sinalizou com a contratação de 50 até 100 técnicos para agilizar isso. Pessoal, do setor agropecuário, já esteve aqui um representante da ProSoja, inclusive, dizendo que só isso não seria suficiente para atender toda essa demanda. E aí, vai atender a demanda? Vai conseguir realizar essa regularização ambiental para que esses processos sejam... Porque é uma cadeia. Você está querendo fazer a regularização fundiária para que os trabalhadores familiares tenham acesso aos financiamentos, mas para eles terem acesso ao financiamento, eles também precisam da regularização ambiental. Não, eu acho que são duas grandes políticas que realmente vai fazer uma grande diferença, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, pelo que a gente já tem conversado com a SEMA, essa estruturação está em andamento, né? Existe o recurso já para isso, que é a grande dificuldade que nós vivemos no estado do Mato Grosso nesse momento é a falta de dinheiro, e já existe um recurso separado para isso, tanto para a regularização ambiental, como também para a regularização fundiária, a entrega do título para o cidadão que precisa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nesse ano esse processo deve avançar bastante, né? Inclusive, a SEMA já está em processo de contratação da empresa para poder fazer o chamamento público dessas pessoas que vão trabalhar nessa estruturação toda. Nós temos também o próprio Intermate, Casa Civil, todos os órgãos do governo preocupados com esse processo também de contratação da titulação. E isso, nesse caso, especialmente aqui nós estamos falando dos pequenos produtores, nós temos ainda um plano de ação, né? Que você tem a regularização ambiental, a regularização fundiária, e nós temos que ter também a questão da assistência técnica, que é necessária. Nós estamos hoje já preparando um sistema de controle das pessoas que vão trabalhar com assistência técnica para o pequeno produtor, que é necessário também, é outra grande fonte de melhoria de produção do pequeno. De incentivo. A Empaer, que o senhor está falando. A Empaer. Pois é, mas no início do ano o governador sinalizou que tinha uma proposta, enviou uma proposta para a extinção de algumas autarquias públicas. O Empaer estava no meio. O Empaer saiu dessa lista? Não. O governo conseguiu na Assembleia uma autorização para fazer a extinção de várias empresas. Não quer dizer que ele vai fazer a extinção definitivamente. Nós estamos em estudo, nós estamos analisando esse processo ainda, está em encaminhamento dentro do governo, mas a assistência técnica pela Empaer ou por um outro modelo, ele tem que acontecer e o governo tem o compromisso de fazer, junto com os trabalhadores, porque eu costumo dizer que você plantar sem assistência técnica é a mesma coisa que você plantar no cerrado sem água, né? Então precisa ter assistência técnica, especialmente para o pequeno produtor, que precisa muitas vezes mudar o seu entendimento, a sua cultura da forma que ele fazia antigamente. Então ele precisa aceitar a orientação, a assistência técnica, para que ele possa plantar com tecnologia, com conhecimento e ter resultado na sua produção. Então, essa política da assistência técnica, independente do formato que ela vai ser feita, com a Empaer, com o Impaer, com a parceria com as prefeituras, com as secretarias municipais de agricultura, ela vai acontecer. E é a política do governo ter assistência técnica para os pequenos produtores. Então, isso aí está, inclusive, é uma política que nós vamos tê-la nesse processo da agricultura familiar, independente da forma que ela vai chegar, o governo garante isso e vai garantir para que o pequeno produtor possa ter assistência técnica. Então, essa questão da regularização fundiária, ambiental, assistência técnica e subsídios, incentivos, como, por exemplo, agora há pouco o governador Mauro Mendes assinou um convênio de recursos da ordem de 5 milhões para a compra de patrulhas agrícolas, agora nesse dia que teve o encontro município, estado de Mato Grosso, para poder incentivar as associações, as cooperativas, para que eles possam ter lá a mecanização na sua propriedade. Então, o governo está atento com a questão do pequeno produtor. Nós estamos trabalhando, inclusive, num plano de ação de recuperação de pastagens, na questão do incentivo subsídio para calcário. Estamos trabalhando também num programa de melhoria da qualidade genética do gado leiteiro, na distribuição de sêmens. Então, nós estamos num trabalho constante lá para que a gente possa ter esse processo da agricultura familiar dentro do estado de Mato Grosso como prioridade. Ainda falando sobre a Empaer, o levantamento de uma dívida milionária da Empaer de aproximadamente 100 milhões de reais, que herdou de outras gestões. E a Empaer, como o senhor disse, é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar. A Empaer tem dinheiro para investir em pesquisa, para oferecer esse atendimento para os produtores familiares?
Olha, hoje a Empire ela está quebrada, ela está falida. Você disse muito bem, ela tem uma dívida hoje de aproximadamente 130 milhões de reais, que inclusive impede que ela possa captar recursos, buscar novos recursos a nível de governo federal, a nível de outros órgãos, para poder fazer a sua viabilidade econômica. Hoje ela tem uma dívida grande, em torno de 130 milhões, que está, inclusive, a semana passada tivemos, junto com o presidente da Empire, o alemão, junto com a sua equipe, né, a equipe da Secretaria de Agricultura, fazendo esse levantamento e apresentamos ao governador de Mato Grosso. Só que, em contrapartida também, ela tem uma solução que ainda não é definitiva, nós estamos falando do assunto, que é a questão do seu patrimônio. Ela tem 130 milhões de dívida, mas ela tem também mais ou menos em torno de quase isso de patrimônio. Então, é uma das soluções que está na mesa, não está definido, não está decidido, né? Nós vamos fazer agora, depois desse levantamento prévio que apresentamos ao governador Mauro Mendes, vamos fazer agora a identificação específica, porque esse patrimônio todo ele está... Precisa ser regularizado, por exemplo, precisa ser auditado. Nós temos, por exemplo, lá em caso de Joinina, um patrimônio da Empire que já está com uma escola junto. Então, esse processo da escola tem que ser separado, esse patrimônio precisa ser purificado nas suas informações mínimas dentro da segurança jurídica para que a gente possa tomar a decisão. A gente tem um prazo até o dia 30 de maio, agora, para que a gente possa voltar ao governador com uma solução mais definitiva, para que ele possa, justamente com essas análises todas, de patrimônio, de dívida, de necessidade de assistência técnica, que o governador garante para os pequenos produtores, e é preciso deixar claro aqui que, independente de qualquer coisa, o governador de Mato Grosso tem essa política da assistência técnica dentro da pequena agricultura. Então, de tudo isso, né, que o governador possa tomar a decisão e que a gente possa fazer com que esse processo da agricultura familiar no estado de Mato Grosso ande. Gonzaga, você sabe muito bem que a agricultura familiar, você disse agora há pouco no início da nossa entrevista, que a agricultura de grande potencial, de grande produção, de alta escala, vem muito bem há muito tempo, né? E, infelizmente, se você pegar as políticas da pequena agricultura nos últimos governos, aí de 3, 4 governos para trás, você pode perceber muito bem que nós, os pequenos produtores, não recebeu a atenção que precisa, que necessita para crescer, desenvolver, ganhar dinheiro, gerar emprego e gerar economia. Mas é porque, né, são esses pequenos produtores que colocam alimento na nossa mesa, né? Os grandes produtores exportam. Exatamente. E aí tem que olhar para o pessoal que produz para a gente comer. Boa parte exporta, inclusive muitas vezes isento também dos impostos, que podem trazer as melhorias sociais na ponta para aquelas pessoas que mais precisam. Kátia tem uma pergunta. Bom dia para o senhor. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Gostaria de saber qual projeto está sendo criado para a Central de Comercialização da Agricultura Familiar em Várzea Grande. A gente sabe que tem o suporte quanto à produção, mas e quanto à comercialização desses produtos? Geralmente, quando a gente fala em agricultura familiar, vem à cabeça a feira do produtor, algo parecido. Mas hoje, para onde esses produtos vão? Essa questão de Várzea Grande, Kátia, é uma boa pergunta, inclusive. Nós chegamos agora em fevereiro lá na Secretaria e é um caso difícil de se resolver. Essa questão da produção, inclusive para o pequeno produtor, é um grande desafio, porque a produção ela vai ser melhorada, ela vai ter resultado, né, a partir que o produtor tiver duas coisas. Primeiro, a questão do seu entendimento que ele precisa se cooperar. Para vender, ele precisa se unir com outros produtores, porque ele sozinho não vai vender o seu produto. Então, nós temos um grande desafio que é fazer esse motivo de cooperação, de associação dar certo, né? E muitas vezes a gente não consegue avançar. Vocês têm que apoiar. Exatamente. Nós apoiamos, incentivamos e sabemos disso. Inclusive, esses dias foi uma discussão muito forte lá dentro da nossa equipe, que, inclusive, eu falei, nós vamos incentivar as cooperativas, vamos incentivar as associações que são essenciais. Né? Não é porque uma ou outra, 2 ou 3 de cada 10 não dá certo, que você vai abrir mão de 7, 5, 6 que vai dar certo. Então nós temos e entendemos isso, até mesmo porque isso também passa por um entendimento da cultura do próprio trabalhador, né? Da sua organização, de confiança um com o outro, do entendimento que ele, quando ele faz um contrato com um supermercado, né, de 1 ano para entregar alface, ele tem que entregar o alface durante aquele período. E muitas vezes, por uma questão, como você disse agora há pouco, ele tem um contrato de R$5 o tomate começou a virar 8, ele muitas vezes não cumpre o contrato de 5 e começa a entregar 8. Então ele precisa ter esse entendimento. Mas não pode amargar prejuízo também. Não, né? Exatamente, mas é uma questão de contrato, porque o supermercado também, quando ele faz a própria merenda escolar, que é um grande desafio que nós temos. Hoje, não, mas é porque se a cadeia funcionasse, secretário, se a cadeia funcionasse, por exemplo, do financiamento, que ele pudesse investir, para que ele possa garantir o preço de R$5, porque ele não pode amargar o prejuízo do pequeno produtor
ele não tem a mesma condição financeira do grande produtor para garantir preço, não é commodity. Aqui nós estamos falando aqui da questão da cooperação, que é um grande desafio. A venda, a comercialização passa pela cooperação. O caso de Várzea Grande. Você tem uma ideia, há quanto tempo nós estamos com Várzea Grande que não deu certo? Né? Inclusive nós estamos lá hoje, você tem uma ideia, nós pagamos, o Estado paga mais caro para manter aquele processo com segurança, energia, a limpeza, todo o processo funcionando, do que com as pessoas que vão lá. São pequenas pessoas que estão lá, acabam não produzindo, não acabam não lá indo, em Várzea Grande. Em Várzea Grande, então não dá certo. Mas não é por causa desse exemplo que nós vamos também condenar todo o sistema, porque a gente sabe de exemplos muitos bons no estado de Mato Grosso, como é o caso, a gente conhece aqui a Feira do Porto, um exemplo, a gente vê as pessoas ali movimentando, um movimento grande, né? mas é porque é o uma centro feira de abastecimento de Cuiabá. Nós temos exemplo também a feira de Juína, que é um exemplo de uma feira que também que dá certo. Nós temos a cooperativa de Terra Nova do Norte, que é uma das grandes cooperativas que dá certo, de Tangará, né? Então a gente tem que, é um grande desafio você pegar esses produtores todos, fazer com que eles possam produzir junto, fazer cooperação, né, para que eles possam ter poder de compra, de negociação, de venda e naturalmente ganhar dinheiro. Agora, o senhor falou da central de abastecimento, o governador chegou a declarar que estuda a proposta do fechamento da Ceasa por conta da inviabilidade financeira da central. Vai fechar a Ceasa? Olha, às vezes as pessoas confundem muito o centro de abastecimento de Cuiabá, que está funcionando, tem mais ou menos de 220, 218 permissionários, tem um grande movimento, precisa de melhoria, precisa de investimento lá, para melhorar, para realmente poder ter as condições de segurança, né, as questões sanitárias necessárias, inclusive agora há pouco construindo lá a feira do produtor, com recursos federais. Fica no Distrito Industrial. Fica lá no Distrito Industrial. Esse é o centro de abastecimento de Cuiabá, não é o Ceasa. Uhum. O Ceasa, ele funcionava ali no escritório na Avenida Getúlio Vargas, né? E tinha mais ou menos um custo por mês de mais de 250 mil reais, 200 mil reais, são quase 2 milhões e meio por ano. Era um escritório com 22 funcionários, um presidente, 2, 3 diretores, para poder gastar o dinheiro público, que nunca funcionou. Não tem nada de concreto, de fato de concreto. Existe aí um projeto faraônico, que no meu entendimento são projetos que há 10, 12, vários governos para trás têm tentado viabilizar e nunca se viabilizou, porque investimento versus retorno não dá certo. O custo-benefício é muito alto. Fala-se investimento de 400 milhões de reais, né, da iniciativa privada. Né? Sem retorno nenhum, eu não vejo como isso dá certo, tanto é que o governador já fizeram as últimas reuniões e, naturalmente, esse processo vai se extinguir, vai acabar, porque isso aí é jogar dinheiro fora e em termos de trabalhador, do pequeno produtor, de produção, de venda, de comercialização, não tem nada. Então, pega esse dinheiro, que está, inclusive, dentro do orçamento da própria secretaria, e nós vamos fazer com que ele possa ser investido na ponta, direto para o trabalhador, para o pequeno produtor. Mas quando isso vai acontecer? Essa questão da extinção, eu acredito que o governador Mauro Mendes, nós estamos aí no final do mês de abril, acredito que no mês de maio essa situação já deva estar já tomando providência para que isso possa ser extinto de vez. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mato Grosso. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Gonzaga. Nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pela sua atenção, obrigado, Kátia, obrigado a você de casa. Prazer enorme estar aqui para a gente poder falar um pouco do nosso pequeno trabalhador de Mato Grosso. A gente espera que vocês consigam aí levantar, porque são eles que colocam comida na nossa mesa, né? O pequeno produtor que coloca comida na nossa mesa e está precisando do apoio do governo. Exatamente, a gente sabe disso, a gente está trabalhando bastante para isso, o governador Mauro Mendes tem dado atenção especificamente para isso, né? E acredito que a gente vai poder, nesses próximos 4 anos aí, avançar bastante. Vamos acompanhar, tomara que vocês consigam tirar isso do papel, a gente vai cobrar aqui. Pode cobrar e vamos trabalhar bastante para isso. Obrigado, secretário, Obrigado pelas informações. Obrigado, Kátia.